Uma boa tarde a todos. É com muita alegria quando a casa nos convida a palestrar, a falar um pouquinho da divindade, do comportamento de Jesus, das suas instruções e orientações. E mais um trabalho sendo realizado na obra do Mestre, na edificação não só nossa, mas como de um planeta inteiro. E hoje, no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, é oferecido para a gente mundos regeneradores, que nós estamos tentando dar um passinho para ele. Então que nessa tarde estejamos bem, com a nossa energia, com a afinidade, com a divindade que aqui está presente, e muito agradecidos que possamos receber essa energia de todo o coração e transmiti-la a quem precisa em nossos pensamentos. Então eu começo o Mundo Regeneradores falando sobre um pouquinho do resuminho do capítulo que fala sobre as moradas do meu Pai. Então aqui nós temos o nosso querido Sistema Solar, né? Nosso Sistema Solar, um Sol, um astro, que tem luz própria, só que na nossa galáxia, ela se apresenta de 100 a 400 bilhões de estrelas na nossa Via Láctea, né? Só que dentro do nosso universo nós temos de 100 a 200 bilhões de galáxias. Essa é a Via Láctea. Nosso sistema solar está naquele pontinho ali, ó. Então imaginamos assim, quantos sóis estão presentes nessa galáxia? E quantos planetas giram em volta de cada estrela desta? Né? E hoje, mais que tudo comprovado, né, nós temos um universo onde a gente faz parte, porém, não só um universo, mas multiversos. Nós temos agora a constatação científica de que o nosso universo é apenas um entre tantos que existem, né? Então aqui está a escala dos planetas que fazem parte da evolução segundo o Espiritismo. Nós temos um mundo primitivo, né? O mundo de provas e expiações, onde nós estamos tentando deixá-lo. O mundo regenerador, ou de regeneração, que é o próximo passo. O mundo feliz e o mundo puro, onde nós chegaremos um dia. Todos nós estamos fadados a chegar a esse mundo puro. Até mesmo aquele criminoso da cruel ação ilusória e errônea que teve nesta vida, né? Porém, passando pelo mundo primitivo, nós temos a informação de que revestem a forma humana, mas sem nenhuma beleza. Seus instintos não têm a abrandá-los qualquer sentimento de delicadeza ou de benevolência. Nem as noções do justo e do injusto. A força bruta entre eles é a única lei. Então aqui impera nada mais, nada menos que a lei do mais forte. O que é meu, eu defendo com unhas e dentes. E vou morrer tentando. Aqui não se tem a inteligência de você abrandar alguma pena ou não. Se for injusto para alguém, morte. Naturalmente. É só observarmos no mundo animal, entre as espécies diferentes, ao atacar uns aos outros. Né? Por que nós teríamos que ser diferentes nesse mundo? Se no livro Evolução em Dois Mundos, André Luiz nos traz que cada animal, cada ser vivo no planeta é um indivíduo tentando evoluir e tendo a reação, um instinto, para que ele possa chegar com mais tranquilidade na fase humana, no reino hominal onde nós fazemos parte. Nós, hoje, é automático a respiração. Mas para que haja a respiração ser automática, um instinto, um reflexo natural, há de se passar pelos seres vivos, em diversas reencarnações.
Então, da próxima vez que nós observarmos uma baratinha, olhamos para ela e podemos comprovadamente concretizar. Será que nós não fomos uma em um outro planeta, tendo um reflexo da sobrevivência ou um reflexo da alimentação? Então, todos nós passamos, de certa forma, por diversos seres vivos. E hoje aqui, no acordar da espiritualidade, que nós estamos presentes hoje, nós temos o despertar da inteligência nessa época, onde aos poucos tentamos despertar para que nós possamos chegar à angelitude, no grau mais alto da evolução, assim como Jesus. Nós temos que caminhar. Então, no nosso próximo mundo aqui, é um mundo de prova e expiação. Onde neste mundo aqui, começamos a expiar. Começamos a aprender. Aprender que o nosso limite, também é o respeito ao próximo. E que toda ação requer uma reação. Seja ela benéfica, seja ela prejudicial. Se a nossa ação for benéfica, nós teremos uma reação benéfica. Mas nós tendemos a aprender muito mais pela dor, porque nós precisamos aprender do fundo do coração. Uma vez foi me perguntado, por que eu faço terapia há mais de 15 anos e não melhoro? E aí me veio um pensamento à mente que foi rapidamente reproduzido. Você realmente quer melhorar do fundo do coração ou é só da boca para fora? Será que os seus esforços estão sendo suficientes para que você tenha a paciência da melhora? Ou será que a sua melhora tem um condicionamento mental diferente? E realmente isso fez pensar. Passa sim pela prova e expiação. Porque nós aprendemos no mundo espiritual os nossos erros da vida material e aí nós voltamos. Nós voltamos para provar se realmente nós aprendemos. E aí vem todas as provas que nós já estamos cansados de passar e que muitas delas nós caímos no mesmo erro. Cada um de nós sabemos qual é o nosso ponto fraco. E a gente sabe que vira e mexe esse ponto fraco nos volta. E a mesma tendência, a mesma ação, ela volta. Como uma benevolência divina que nos traz de novo a aprovação. Será que estamos prontos para pensar diferente? E ela volta. E a nossa ação, de milímetro em milímetro, ela começa a se modificar. Seja ele pela dureza da reação de uma ação que não é aquela benéfica, ou seja ela pelo amor. Então todos nós sabemos, e todos nós temos esse intuito. Por isso que nós espíritas falamos tanto sobre a renovação íntima, a reforma íntima. Não é verdade? Então aqui nós temos a imagem dos egípcios, tão fantástica. Os famosos um dos povos exilados de Capela. No livro de Emmanuel, A Caminho da Luz, nós temos a informação deste mentor, tão fantástico, trazendo 3 povos do sistema de Capela. Capela não é um planeta, Capela é um sistema de várias estrelas e vários planetas. E que chegaram para cá para poder retornar, espiar e tentar abrandar o seu coração e ter um olhar caridoso para o próximo, independentemente da sua evolução intelectual, bem como os egípcios assim o eram. Os egípcios foram um dos povos mais inteligentes do planeta que passaram por aqui. Quando o ser humano desvendar todos os segredos das pirâmides, terá uma surpresa muito grande. Todo o comportamento e toda a lei universal, vamos falar assim, do planeta, das leis da física e principalmente da espiritualidade, está lá, pintada nas paredes.
Então vieram para cá para espiar novamente, ter uma nova chance, porque no sistema de capela, quando os egípcios vieram para cá, estavam passando pelo mesmo momento que nós estamos passando hoje. E muitos dos nossos irmãos mais endurecidos, ainda na escuridão, foram levados a outros planetas, um pouquinho mais atrasados que a Terra, para ter uma nova chance. Por isso, nós ouvimos em diversas passagens, haverá choro e ranger de dentes no final dos tempos. Que tempos de prova e expiação. Outros povos assim vieram, os árias, que deram origem à Europa, os arianos, e os hindus, como os indianos e os chineses. E que todos os egípcios de capela voltaram, e a maioria dos hindus também voltaram. Os demais ficamos. E muitos desses povos estão entre nós, ajudando, auxiliando. Há tantos irmãos aqui que pegaram tanto amor e não vão voltar para o planeta de origem para ajudar esses corações que um dia aferiram de alguma forma. E o mundo de regeneração, que é o nosso próximo passo. Sem dúvida, em tais mundos o homem ainda se acha sujeito às leis que regem a matéria. Então não será um planeta totalmente diferente do que nós temos hoje. Nós teremos mais um equilíbrio da natureza e o equilíbrio físico, principalmente da tentativa do planeta de restabelecer um equilíbrio. Nós temos a informação de que o planeta está mudando a sua posição magnética. Para quem gosta de geografia, né, e física, a sua inclinação está mudando a cada década, devido aos terremotos e tudo mais, né? A humanidade experimenta as vossas sensações e desejos, mas liberta das paixões desordenadas, de que sois escravos, isenta do orgulho que impõe silêncio ao coração, da inveja que a tortura, do ódio que o sufoca. Como será diferente na consciência? Na consciência. Em todas as frontes, vê-se a palavra amor, a perfeita equidade presente às relações sociais. Todos reconhecem a Deus e tentam caminhar para Ele, cumprindo-lhes as leis. Então, é como se a gente banhasse num lago refrescante num dia de calor. Nós vamos nos livrar desse ódio torturante, das paixões avassaladoras, porque teremos a consciência de um futuro e que nós estamos muito mais espiritualizados e espirituais do que materializados, como hoje ainda permanecemos. Mas para que haja essa mudança de planeta, todos temos que mudar intimamente. Uns um pouco mais, como nós temos contato com essas pessoas mais espiritualizadas, outras um pouco menos, mais apegadas à matéria, outras um pouco menos. Isso não depende de condição social, não depende de religião, não depende do conhecimento do mundo espiritual. Já vem no íntimo deles. Ainda no mundo de regeneração, tem de suportar provas, porém sem as pungentes angústias da expiação. Nós teremos ainda algumas doenças, sim. Nós teremos o que expiar ainda, como desatar uns laços do passado que precisamos. Contudo, menos absorvidos pelas coisas materiais, o homem divisa melhor do que vós o futuro, compreende a existência de outros gozos prometidos pelo Senhor, aos que deles se mostram dignos. Ou seja, nós conheceremos mais as leis divinas e colocamos em prática, não só o conhecimento. Dentro da casa espírita, como tratamento, nós sempre ouvimos, você precisa fazer mais o evangelho.
precisa fazer mais o evangelho. Mas eu faço, todos os dias eu leio. Não é ler, é viver o evangelho. A prova é mais difícil. É complicado a gente viver o evangelho 24 horas, mas precisamos fazer força para que isso aconteça. Porque essa é a mudança para o próximo mundo. Imaginemos Jesus na época da evolução da sua prova e expiação. O quanto não passou degrau por degrau da sua evolução para chegar à divindade. Quando o nosso sistema solar surgiu, há mais de 13,7 bilhões de anos atrás, ele já era Jesus. Já era divino. Então acompanha a todos nós, e vários orbes, tendo a benevolência de nos instruir. E a caridade de estar materialmente presente para nos ensinar pelo comportamento. Se o homem não se houver firmado bastante na senda do bem, pode recair nos mundos de expiação, onde então novas e mais terríveis provas o aguardam. Mesmo assim, terão ainda o expurgo, chamado expurgo, né? Ou a retirada desses espíritos ainda renitentes na escuridão, duros no perdão, no amor e na caridade. Serão levados, mas não sem sentido, serão levados a outros planetas para que a inteligência que hoje nos cabe possa auxiliar a este planeta mais primitivo. Assim como os egípcios nos ensinaram, assim como os hindus nos ensinaram, os arianos nos ensinaram e os chineses também. A espiritualidade, a religiosidade, a parte científica e também a filosofia. Mas vamos pensar na parte boa. Daqui em diante nós teremos cada vez mais a evolução científica em todas as áreas, principalmente as áreas médicas, onde nós teremos a análise muito precisa e principalmente a análise mediúnica dos corpos. Para quem está atento, para quem não conhece, o Dr. Paulo Fructuoso é um médico do Rio de Janeiro e que ele escreveu 3 livros. O primeiro dele, O Lado Oculto da Medicina, é um livro extraordinário. Tem palestras dele falando sobre o livro e consta que os médicos que estão por vir e que já estão em estudo nas faculdades, eles têm mediunidade de enxergar, fazer uma análise espiritual sem ele ter a consciência. E não falando para ninguém, porque no mundo médico, né, parece que é um pouco proibido a espiritualidade, guardando para si, mas tendo a consciência de que aquilo que ele precisa fazer, e sempre, tendo a certeza que durante as cirurgias ele nunca está só. Nunca. Ele sente a presença dos mentores espirituais médicos ao lado dele. Muito interessante este livro e as palestras do Paulo César Fructuoso. Muito interessante. Na parte da comunicação, como nós já temos, né, nós teremos outras tecnologias, holografias, nós teremos as energias solares muito mais presentes, menos as do petróleo, as que danificam o planeta. Pensaremos muito mais em não atrair algo ruim, principalmente aos nossos irmãos menores, os animais e os vegetais. Teremos uma revolução tão grande, mas para que isso chegue, precisamos revolucionar, sim, entender que é necessário chegar nesse degrau acima. Todos nós. A nossa espiritualização. Seremos menos materiais e mais espirituais, conectando assim ao mundo espiritual cada vez mais e mais. Eu, como professor de rede pública e particular, vejo que cada vez mais as crianças estão vindo
médiuns, independente da religião, buscando informações a cada dia. Quando a pessoa percebe que tem um pouquinho de conhecimento, ela vem e se abre de uma forma que você percebe, meu Deus, está um médium aí totalmente desorientado, o que ele vai fazer, como vai fazer, e aos poucos começa uma orientação mais calma. E por fim, a libertação do corpo, da parte material. Seremos muito mais felizes do que hoje. Como diz, sem a pungência do ódio que nos acrisola, da paixão devastadora, seria um amor incondicional, mas sem um amor egoísta. Mas vamos chegar nos mundos felizes, que é o próximo passo, só para a gente ter um gostinho de como seria, né? Olha só. A forma corpórea aí é sempre humana, mas embelezada, aperfeiçoada e, sobretudo, purificada. O corpo nada tem de materialidade terrestre e não está, consequentemente, sujeito às necessidades nem às doenças ou deteriorização. Em lugar de semblantes descorados, abatidos pelo sofrimento e paixões, a inteligência e a vida cintilam como fulgor que os pintores hão figurado no nimbo ou auréola dos santos. Olha que interessante, que bonito. Tá? Mas como a gente pode chegar nesse mundo de transição, né? Nós temos então que receber e aceitar o chamado de Jesus. Há muitos os chamados. Muitos. Os escolhidos são os deveres, mas os chamados são muitos. Mas como atender esse chamado? Reconhecer que temos a necessidade de nos retirar materialmente e nos espiritualizarmos. Então nós necessitamos aquilo que nos chegam como um empréstimo. Ou seja, nós temos o necessário. Nós não precisamos de muito. Então muita gente fala, meu Deus, por que eu não tenho $1 milhão? Hoje $1 milhão é pouco, né? Por que nós não temos $10 milhões? O que você faria com $10 milhões? Eu parei de trabalhar, eu viajaria ao mundo inteiro. Tá aí o porquê que nós não ganhamos $10 milhões. Porque o dinheiro é para girar renda, para gerar trabalho, para se distribuir, não para ficar na ociosidade do corpo, sem trabalho. A transformação interior, a reforma íntima. Conhecemos as nossas fraquezas, os nossos declínios. Estamos aqui para ajustá-los. Dar o primeiro passo. Se nós ficarmos na inércia, sem trabalharmos a nós mesmos, nós não conseguiríamos nos livrar de muitas das nossas quedas, de muitos dos nossos defeitos. Não gosto da palavra defeito, né? Mas nós não iremos nos apurar como assim Jesus deseja. Ajuda-te e o céu te ajudará. Nós damos um passo e a espiritualidade dá 100 em nossa direção. Mas há de se ter consciência, fé e, principalmente, o companheirismo da caridade ao próximo, para que possamos seguir juntos. E, por fim, a oração. Estar conectados com a espiritualidade o tempo todo. Orar e vigiar. Para ilustrar essa última passagem, eu trouxe um videozinho bem bonitinho que demonstra muito bem essa posição e esse chamado. Se ele está com som, acho que está sem som. Deixa eu voltar um pouquinho. Deixa eu ver.
Olha só. Então, o urso e a lebre. A lebre, inteligente, e nós, o urso, né? Sempre tendo o nosso mentor, a lebre, do lado. Em vários momentos da vida, nós temos a sensação de dormência para alguns aprendizados. Mesmo que o nosso mentor nos lembre e nos demonstre uma vida futura, cheia de alegrias, fraternidades, compaixões, como é a festa de Natal. Porém, a nossa primitividade nos lembra da dormência de dar o primeiro passo. E simplesmente a gente se afasta desses aprendizados. E nos fechamos. Acabamos assim até entristecer nossos mentores. A gente se fecha no quarto, a gente chora. Não quer ter esse aprendizado. Porém, nosso mentor sempre está ao nosso lado, zelando por nós. Jesus está lá, olhando também, nos deixa um presente, mas Ele sabe o que há no Natal. E esse presente vem para quem consegue enxergar e despertar. E assim como esse urso, será a nossa cara quando vislumbrarmos uma vida futura, cheia de belezas e cheia de amores fraternos, onde todos os seres compartilham o amor e a caridade. Basta cada um ter o seu tempo e basta cada um olhar para si. Será que o meu tempo é agora? Nós possamos fazer o melhor de nós. Então, essa passagem, esse videozinho vem para ilustrar e nos emociona muito quando falamos de Jesus, dos nossos apreços, das nossas dores, que nós temos saudades do Mestre. E o nosso aprendizado ele é constante. Basta olhar para o lado e ver tantas carinhas em sofrimento. Só que a nossa caminhada ela é solitária e depende única e exclusivamente de uma pessoa, nós mesmos. Então que nós possamos ter aqui uma excelente tarde, um excelente sábado, que possamos ter um feriado calmo, bem, com a bênção divina. Muito obrigado.